Disse que ia entrar por volta de 5h10, mas eu não sei se você vai conseguir entrar no horário certinho. Mas eu vou começar aqui agora e quando eles chegarem eu vou dar uma parada para ele conversar com vocês, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a janela. Vocês estão vendo aí a apresentação? Ah, beleza. Gente, então vamos dar continuidade ao que a gente viu semana passada, imperfeições nos sólidos cristalinos, né? Eu falei com vocês que a ideia é a gente observar alguns fenômenos, né, algumas coisas que acontecem nos materiais que afastam esses materiais daquela idealização de um material cristalino. São defeitos, imperfeições, né, que não necessariamente, por ter o nome de defeito ou imperfeição, é algo ruim, né? Nós vimos aqui que existem alguns tipos de imperfeições pontuais, onde é da grandeza de um átomo, né, onde eu citei a vacância ou lacuna e os autointersticial, né? Lacuna ou vacância é quando está faltando um átomo na rede cristalina em certo ponto. E um autointersticial é quando eu tenho um átomo ocupando um interstício, né? Que é um espaço pequeno entre dois átomos, que não era para ter nada, mas esse átomo está ali, ocupando um espaço muito pequeno e, consequentemente, distorcendo toda a rede cristalina, né? Eu trouxe a equação aqui para as lacunas, né? Que é algo bem simples, é basicamente aplicar na fórmula. Aqui está a representação dos dois defeitos de maneira bem clara, né? A vacância ou a lacuna, que é um átomo que deveria estar ali, mas não está, um espaço vazio. E um autointersticial é um outro átomo que ele entrou no lugar que ele não cabe, então ele distorce toda a rede cristalina. É um defeito. Dentro desses defeitos, né, que eu posso chamar de pontuais, eu falei sobre impurezas, né? As impurezas podem ser ruins algumas vezes, mas muitas vezes podem ser algo que a gente coloca voluntariamente para melhorar alguma propriedade, né? A gente sabe que a gente hoje comercialmente, se tratando de materiais, nós temos várias ligas diferentes, né? O latão, por exemplo, é cobre com zinco. O bronze é cobre com estanho. O aço é ferro com carbono. Então nós temos várias ligas que podem ser formadas, né? As impurezas elas não necessariamente são algo ruim. Quando a gente fala de ligas, que é essa união de dois elementos, né, formar um material, né, dois ou mais elementos, nós temos que falar de solução sólida. Aí eu falei com vocês que eu tenho dois tipos de solução sólida. A substitucional, onde o átomo de impureza, o átomo dissoluto, né, ele ocupa uma posição atômica, e a solução sólida intersticial, que é onde o átomo de impureza ocupa um interstício, né? É claro que eu defini algumas formas de se saber quando é mais propenso formar uma solução sólida intersticial, quando é mais propenso formar uma solução sólida substitucional, né? A gente já sabe que para substituir, para gerar uma solução sólida substitucional, eu tenho que ter dois átomos que têm tamanhos parecidos, né? Então o raio atômico tem que ser semelhante, a estrutura cristalina também, né? Tem um conjunto de regras aqui, né? Que essas regras de Helmholtz que eu descrevi sendo critérios para se entender condições onde a solução sólida substitucional ela é mais favorável de acontecer. Aqui nós temos alguns exemplos, né? E, enfim, eu parei aqui mais ou menos na parte de solução sólida. Citei vários exemplos de solução sólida substitucional e intersticial. Falei também que quando se trata de ligas, a gente pode calcular uma porcentagem de um elemento dentro de uma liga, né? Essa porcentagem pode ser em peso, utilizando essa expressão aqui para massa, ou pode ser uma porcentagem atômica, onde em vez da massa, eu vou usar o número de mols, né? O número de mols que depende da massa atômica, né?
que depende principalmente da massa atômica do elemento, tá bom? Do elemento 1 e sua massa também, seu peso também, né, obviamente. Então a gente pode calcular. De maneira bem simples aqui, usando essas equações. Multiplica por 100 que é uma porcentagem, né? A massa molar e o peso atômico. Aqui tem outras expressões que envolvem até mesmo a densidade, né? Que é expressar a concentração de material já em termos de densidade, que é mais incomum, mas pode aparecer também. De qualquer maneira, aplicar na fórmula. Né? Aqui eu já coloco quilograma por metro cúbico, né? Então é algo um pouco diferente. Mas enfim, eu parei aqui, na parte de discordâncias. Né? Galera, eu acho que o Odaci acabou de entrar e o Gripa deve estar entrando. Boa tarde, Odaci. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento um minuto. Ah, vou esperar o Gripa entrar, que ele já falou que ia entrar agora mesmo, 5h10. Tem agora. Tem 12h10, eu acho. Deixa eu interromper aqui um minuto. Tem 10 por enquanto. Costuma ser por aí mesmo. De 10 a 15, 20, por aí. Boa tarde, Gripa. Fiquem à vontade aí, gente.
Valeu, Grifo. Valeu, Horaci. Galera, vamos retomar aqui então. Deixa eu voltar a apresentar aqui. Vocês estão chegando aí a apresentação? Show, vamos lá, vamos dar continuidade. Essa aula é bem curtinha, então acho que a gente não vai tomar muito tempo aqui hoje. Mas vamos lá, a questão é bem importante, né? Hoje eu vou apresentar para vocês o que são as discordâncias, né? Em inglês é dislocations, né? Que são o único defeito linear aí que a gente de fato conhece dentro da estrutura cristalina, né? A discordância, como está escrito, é um defeito linear, é um defeito unidimensional, que ele acontece devido a um desalinhamento de átomos, né? Então tem um desalinhamento atômico. Eu vou ilustrar através de imagens daqui a pouco, né? Daqui a pouco não vou mostrar agora, né? Essa imagem aqui é o que a gente chama de... é o que mostra uma discordância, né? Vocês podem ver que eu tenho várias... tem uma estrutura cristalina mostrada aí, várias sequências de esferas aí que são os átomos, né? De certa forma. É só para representar. Vocês podem ver que aqui por onde estou passando o mouse, bem na parte do meio, eu tenho um semiplano extra de átomos, né? São 3 carreiras de átomos que simplesmente não deveriam estar aqui, mas estão. E o que elas fazem com a rede cristalina? Como vocês podem ver, elas deformam a rede cristalina. Então é um defeito. Então, em vez de ter um átomo simples, que é o caso de um defeito pontual, né? Um átomo ocupando a posição contrária, uma impureza, eu tenho um semiplano extra de átomos, né? E essa é a discordância. A discordância é representada por essa linha, parecendo esse símbolo que a gente usa para representar a perpendicularidade, né? Que são 2 linhas perpendiculares, né? Que está bem vermelhinha aqui no meio. Também está mostrado aqui entre parênteses, né? É a discordância. Essa linha logo abaixo do semiplano extra de átomos é o que a gente chama de linha de discordância, né? Acima dessa linha, os átomos vão sofrer uma espécie de compressão uns aos outros, né? E abaixo da linha uma espécie de afastamento, né? O que acontece? Como eu coloquei um semiplano extra aqui, esses átomos que estão ao lado do plano extra, né? Eles tendem a ser... Perdão, gente. Eles tendem a comprimir esses átomos do plano extra. É como se eles quisessem ocupar aquela posição, mas não tem como. Então eles comprimem aquele lugar, né? Ou eles comprimem aquele semiplano extra de átomos. Aqui embaixo, por outro lado, eu tenho uma força gerada no sentido contrário. Em vez de ser uma compressão que está sendo aplicada, é uma força de tração. Então aqueles 2 planos estão sendo tracionados. Esses 2 planos aqui de baixo, né? Esses 2 planos de baixo tracionados e aqui em cima é comprimido. Então, como vocês podem ver, a rede cristalina fica totalmente deformada, né? Ela está toda distorcida, né? E essa linha de discordância ela serve para indicar, primeiramente, onde está a discordância. Segundamente, que em cima dela eu sei que está havendo um esforço de compressão e abaixo dela eu sei que está havendo um esforço de tração, né, nos átomos. Esse esforço deforma a rede cristalina e ao longo do afastamento dessa linha, essa deformação tende a diminuir, né? A ideia é que, eu falei que em cima da linha ocorre compressão e embaixo da linha acontece tração. Quanto mais perto da linha, mais forte, né, mais intenso esse esforço, né? Quanto mais afastado, menos intenso esse esforço. Essa é uma discordância. Eu tenho basicamente 3 tipos de discordâncias, né? É algo que pode parecer um pouco complicado, mas no fim das contas é bem fácil de entender. Que é a discordância... Oi? Isso aí, átomos do mesmo elemento, né? Na verdade, se isso aqui for uma liga, né, que tiver várias impurezas, pode ser que eu tenha diferentes átomos formando esse semiplano extra, né? Não tem uma distinção não, beleza?
Não são impurezas que formaram esse plano, né? É a rede cristalina total do material que ela realmente é desalinhada. Ela tem esse plano extra aqui, tá bom? Não tem muito a ver com o que a gente viu antes, não. Por exemplo, vou falar bem grosseiramente aqui, só para deixar claro. Uma liga de cobre e níquel. Eu sei que vai ter átomos de cobre e átomos de níquel, né? Dependendo do teor da liga, pode ser que cada sequência de átomos aqui em cada linha desse plano seja uma composição de cobre e níquel, né? Assim, meio que de acordo com a composição mesmo, de acordo com o teor de cobre e teor de níquel. Se for 50%, talvez metade seja de cada um. Enfim, cada fileirinha dessa aqui, né? Tô dizendo. Vamos lá. Eu tenho 3 tipos de discordância. A discordância aresta, a espiral e a mista, né? A discordância aresta é essa que eu mostrei, né? É um semiplano extra de átomos no interior do cristal. Ela também é conhecida como discordância em cunha, tá bom? É a discordância aresta. A discordância espiral, ou hélice, ela é entendida como uma distorção na rede cristalina causada pelo cisalhamento de planos, né? Tá todo mundo aí todo mundo aí já conhece o conceito de cisalhamento, né? Ou não? Sim, não? Então, quando a gente aplica uma... Pensem vou até como tô no Excel, tá fácil de desenhar. Vou desenhar aqui, ó, um quadrado. Quando a força é aplicada perpendicularmente a esse quadrado, a gente fala que essa é uma força normal, gerando uma tensão normal, certo? Se ela estiver no sentido de entrar no quadrado, que seria um sólido qualquer, é uma força de compressão. Imagine eu com a mão ali em cima do quadrado, pressionando aquele quadrado para baixo, estou comprimindo. Se ela estiver no sentido contrário, né, que é... Deixa eu tentar girar ela aqui, para cima, a ideia é tracionar, fazer um esforço de tração, né? Porém, compressão e tração são ambos esforços normais à superfície, porque eles são perpendiculares à superfície. Pode haver situações onde eu tenho esforço paralelo à superfície, né? Como, por exemplo, no caso de atrito. Ele é um esforço que ele é paralelo à superfície. Esse esforço paralelo à superfície, ele gera uma tensão que a gente chama de tensão cisalhante, ou um cisalhamento. Ele é um esforço paralelo à superfície. Eu tenho um esforço normal, que é perpendicular, e um esforço cisalhante, que é paralelo. Beleza? Aqui a gente vai ver bastante esses conceitos, mas não vai entrar em cálculo, né? Lá na parte de mecânica dos materiais, não sei se vocês vão fazer esse período no próximo, vocês vão ficar muito mais envolvidos com isso. Mas a ideia é que, geralmente, quando a força é aplicada, vamos supor que a força seja aplicada nessa direção aqui, né? Eu vou ter uma componente normal e uma componente cisalhante, né? Uma componente perpendicular e uma componente paralela à superfície, né? Aqui, quando a gente fala de material, a resposta de um material a um esforço normal, seja tração ou compressão, pode ser muito diferente do que a resposta desse material a um esforço cisalhante. Tá bom? Então a gente vai ver essas distinções aqui. Voltando para a discordância. A discordância espiral é quando eu tenho uma distorção na rede causada pelo cisalhamento. Então é como se, aproveitando que eu estou com esses quadradinhos aqui para desenhar, eu tivesse um material completo, né? Só que ele sofreu um esforço paralelo à superfície, um esforço cisalhante. E aí eu tenho como se fosse um degrau aqui, né? Perceba que esse material ele meio que se deformou nesse sentido, né? Então isso aqui é uma deformação, uma distorção causada pelo cisalhamento, né? Como formação de um degrau, por exemplo. Tá bom? Essa é a discordância espiral. Eu vou mostrar a imagem, talvez que mais fácil de visualizar, né? A discordância mista é a mistura das duas, né? Ela não é uma discordância aresta e nem espiral, é a composição das duas, né? Na maioria dos materiais eu tenho discordâncias mistas, né? Frequentemente. É importante falar também que as discordâncias estão presentes em praticamente todos os materiais metálicos, né?
É algo que, da mesma maneira que eu falei que as lacunas existem em todos os materiais, as discordâncias também vão existir, né? Inclusive, elas assumem um papel muito importante. Por quê? Vou dar um spoiler agora. Qualquer deformação que acontece no material metálico, por exemplo, ela acontece devido à movimentação dessas discordâncias, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? Por isso que estudar as discordâncias são tão importantes. Tão importante. É algo tão importante, né? Tá bom. Nós temos 3 tipos de discordâncias. Temos um vetor teórico também, chamado vetor de Burgers. Vocês devem ter visto aqui nessa imagem anterior, aqui em cima de vermelhinho, que ele é um indicativo, é um vetor totalmente teórico, que serve para definir o tipo, a magnitude e a direção da discordância. O que pode acontecer, por exemplo, é alguém representar, em algum livro, né, uma estrutura cristalina, mostrar a linha de discordância e mostrar o vetor de Burgers, né? Com esses 2 parâmetros, né, podemos dizer assim, nós conseguimos definir que tipo de discordância que está presente, quando ficar difícil visualizar. Por quê? Porque na discordância tipo aresta, o vetor de Burgers ele é perpendicular ao plano extra de átomos. Para a espiral, ele vai ser paralelo ao plano extra de átomos, né? Então, aqui nesse caso, aqui, uma discordância aresta, vocês podem ver que o plano extra está aqui, o vetor de Burgers está perpendicular. Tá bom? Então, eu sei que isso é uma discordância aresta. Para a espiral, esse vetor de Burgers vai ser paralelo, né, ao semiplano extra de átomos, né? E para uma discordância mista, ele não vai ser nem paralelo nem perpendicular. Ele vai ter um ângulo ali, né? Independente da intensidade da discordância, né? da posição dela. Esse vetor de Burgers ele é um parâmetro muito teórico, tá? Ele serve para indicar, além do tipo de discordância, né, a sua direção, a sua magnitude, e também indica a magnitude do deslocamento da discordância, né, que vai acontecer ao longo de direções compactas com distâncias iguais às distâncias interatômicas, né? A ideia é que essa discordância ela vai se movimentar em certo sentido. Ela vai ter um deslocamento. Aqui temos alguns tipos de discordância, né? Vou mostrar um de cada vez. Primeiramente, uma discordância tipo aresta. Vocês podem ver o semiplano extra de átomos aqui, onde eu estou passando o mouse em cima, né? Aqui está a linha de discordância, né? Naquela imagem anterior, aqui, ela estava entrando aqui na tela, né? Na tela aí da imagem, aqui no fundo, né? Aqui, você pode ver que ela está realmente entrando aqui no cristal cúbico aqui, né? Que está mostrado, representado. Então, a linha de discordância ela está entrando e o vetor de Burgers está perpendicular. Isso indica que essa é uma discordância do tipo aresta, né? Aqui tem outra imagem mostrando a discordância do tipo aresta. E eu também tenho a discordância do tipo espiral, né? O que é essa discordância, né? Novamente, vocês podem ver que ocorreu um esforço cisalhante. Ou seja, aqui eu tenho um degrauzinho, né? Não sei se conseguem visualizar. Devido ao esforço, à tensão de cisalhamento, eu tenho um pequeno degrau de átomos. E aí, como foi formado esse pequeno degrau de átomos, eu tenho minha linha de discordância, que está aqui também sendo mostrado, e eu tenho o vetor de Burgers, que ele vai ser paralelo à linha de discordância, né? Indicando que essa é uma discordância espiral. Tá bom? Aqui está representando novamente o que é essa discordância. Eu gosto de ver essa discordância espiral como se fosse um pequeno degrau, né? Que eu acho que fica bem claro dessa maneira, né? A discordância mista é quando acontece os 2 tipos ao mesmo tempo, né? Então, o vetor de Burgers vai estar inclinado, e a linha de discordância ela vai ter esse formato aqui um pouco fazendo uma curva, né? Não vai ser algo mais reto, né? E vai ser algo um pouco mais complexo nesse sentido. Beleza? Novamente, as discordâncias estão presentes em todos os materiais cristalinos. Elas são provenientes dos processos de solidificação, de trabalho a frio, de tratamentos térmicos. Tudo que a gente faz no material acaba induzindo discordâncias. Só da gente deformar o material, a gente pode estar produzindo discordância,
tá bom? Novamente, as discordâncias elas são fundamentais, né? Essa é um defeito dos efeitos cristalinos aí. Eu ouso dizer que é o mais importante a gente entender bem, porque ela tem papel fundamental no mecanismo de deformação dos metais, tá bom? Nos cerâmicos, nos polímeros nem tanto, mas para metais as discordâncias têm um papel muito importante. E nesse sentido a gente tem que entender bem como funciona, né? esse desalinhamento atômico, tá bom? Vocês vão ver que eu vou voltar a falar de discordância várias vezes aqui durante o curso, né? Porque vou até, já que eu já dei um spoiler, eu vou dar mais um, né? A ideia é o seguinte: a deformação acontece quando a discordância se movimenta, quando tem movimentação de discordância, né? Então, aplicando a tensão no material, as discordâncias vão se mexer e esse material vai deformar. Beleza? Essa é a deformação plástica no material. Então, para eu evitar que o material deforme, ou seja, para eu tornar ele mais resistente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que impedir que essas discordâncias se movimentem. Então, todo mecanismo que a gente vai criar, que a gente vai comentar aqui, vai citar, que são voltados para aumento de resistência mecânica, todos eles vão passar por uma maneira de se restringir o movimento das discordâncias. Tá bom? Então, toda vez que eu desenvolver uma maneira de se restringir esse movimento das discordâncias, eu vou estar criando uma maneira também de se aumentar a resistência mecânica. Então, esses dois pontos têm que estar bem alinhados, né? A discordância não é um conceito teórico inútil. Não. A deformação acontece devido à movimentação das discordâncias. Tanto que não é um conceito teórico que a gente está aqui mostrado numa microscopia eletrônica de transmissão, né? Que é um método de microscopia com aumento aí de 51.000 vezes, né? Cada linha dessas aí, essas linhas pretas, são discordâncias, né, no material. Em relação à discordância, alguma pergunta? Não? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, né, que às vezes tem alguma coisa. Bom, vamos lá. Eu falei para vocês de defeitos pontuais, defeitos lineares, né, que são as discordâncias, e agora eu vou falar sobre defeitos interfaciais. Né? Esses defeitos interfaciais são defeitos que separam duas regiões distintas, estruturas cristalinas distintas, né? Grãos com orientações distintas. Né? Eu tenho vários exemplos de defeitos interfaciais. Né? Os principais deles são superfície externa, contornos de grão, contornos de mácula e tem alguns outros para comentar. Mas esses três eu diria que são os principais. Né? Vamos lá. A superfície externa é um defeito. Por que a superfície externa é um defeito? Imagine que eu tenho uma esfera aí de aço. Né? Imagine que eu estou pegando um átomo bem no meio dessa esfera. Esse átomo ele faz ligações, né, geralmente, em todas as direções. Ele vai estar rodeado de átomos. Ele vai se ligar em todas as direções. Né? Então esse átomo está bem no meio da esfera. Agora, se eu pegar um átomo que está na superfície da esfera, eu sei que vai ter uma direção que ele não vai fazer ligação nenhuma. Ou seja, ele vai estar fazendo menos ligações do que aquele átomo que está na parte interior. Se ele faz menos ligações, ele está num estado energético maior. Né? E a gente fala que esse estado energético a gente pode associar a uma medida que a gente chama de energia de superfície. Que a superfície de qualquer material metálico ela vai ter uma energia associada. Tá bom? Esse é o conceito de superfície externa. Que é algo bem bem fácil de entender, né? Os átomos da superfície eles se ligam menos que os outros. Então eles estão no estado energético maior, eu tenho uma energia de superfície. Né? Essa é a superfície externa, né? Que é configurado como um defeito. Esses átomos da superfície eles tendem a diminuir seu estado energético, seja reagindo com a atmosfera ou diminuindo sua área, como no caso de gotículas de água. Né?
Mas no caso de materiais rígidos, né, mecanicamente rígidos, não tem como reduzir a área superficial. Mas a ideia é que eles sempre vão buscar reduzir aquela energia. Eles estão no estado energético muito alto. Né? Esse é um defeito interfacial. É fronteira, pode-se dizer que é fronteira do material com a atmosfera. Né? Esse é um defeito. Fala com defeito interfacial. Outro defeito é algo que eu já apresentei para vocês na semana passada, que são os contornos de grão. Né? Os contornos de grão são regiões interfaciais que vão separar dois grãos. Lembrando que cada grão é uma região com uma organização cristalina. Só que muitas vezes a orientação deles está diferenciada. E aí entre essas duas orientações diferentes, eu tenho uma região de desalinhamento atômico, que é o que eu chamo de contorno de grão. Né? Nessa região de contorno de grão, eu tenho um estado de energia maior que o do interior do grão, né? Que é algo que está muito irregular. Né? Impurezas podem ser acumuladas nesses contornos de grão. As discordâncias elas podem ficar acumuladas no contorno de grão. Né? Então o contorno de grão está no estado energético maior. E obviamente os contornos de grão eles também influenciam nas propriedades mecânicas dos metais. Agora vamos lá. Eu falei agora com vocês das discordâncias, né? Que para tornar um material resistente, eu tenho que limitar a movimentação das discordâncias. Eu falei isso. Né? E eu falei agora com vocês que o contorno de grão ele pode acumular discordância. Né? Ou seja, é como se a discordância quisesse se mexer e o contorno de grão fosse um obstáculo. Então, pensando um pouquinho, se eu aumentar o número de contornos dos grãos, ou seja, diminuir o tamanho de um grão sozinho, né, fazer o que a gente chama de refino de grão, a tendência é que eu tenha muitas fronteiras. E a discordância vão ter um movimento dificultado, mais restrito. Então, olhem só, se eu reduzir o tamanho médio dos contornos de grão, a tendência é que eu tenha um aumento da resistência mecânica do metal. Por quê? Esse aumento, essa redução do tamanho de grão acaba aumentando o número de fronteiras. E aí a discordância tem mais dificuldade de se mexer. E, consequentemente, é mais difícil de deformar o material. O que significa que ele tem uma maior resistência mecânica. Tá bom? Então, como vocês podem ver, mexendo no contorno de grão, os contornos de grão, na verdade, eles estão totalmente associados às propriedades mecânicas dos metais. Tá bom? Tanto que toda vez que a gente vai fazer uma análise mais profunda dos materiais, na maioria dos casos, a gente tem que investigar como é que está o formato dos grãos, qual é que está o tamanho médio do grão. Tem que avaliar isso, né? Porque são parâmetros, né? São situações que realmente influenciam nas propriedades mecânicas dos metais. Tá bom? O contorno de grão ele é muito importante nesse sentido. Eu tenho dois tipos de contorno de grão que eu posso falar que é contorno de grão de baixo ângulo e contorno de grão de alto ângulo. Né? Eu falei com vocês que contorno de grão é como se de dois grãos adjacentes eles tivessem uma diferença de orientação. Se eu tentar traçar um ângulo na orientação desses dois grãos, eu vou saber se esse ângulo é alto ou baixo. Né? Se eles estão em direção muito diferente, eu falo que é um contorno de alto ângulo. Se eu vejo que eles têm uma orientação próxima, é um contorno de baixo ângulo. Né? Que é um desalinhamento pequeno, de poucos graus, né? Entre um grão e outro. Tá bom? Então é a definição de contorno de baixo ângulo e de alto ângulo. As discordâncias, por exemplo, elas têm dificuldade de atravessar qualquer contorno de grão. Mas contorno de alto ângulo é muito pior, porque elas têm que mudar sua direção muito drasticamente. Né? E aí é um grande problema. Né? O contorno de alto ângulo ele é mais efetivo nesse sentido de ser um obstáculo à discordância. Né? Aqui temos dois exemplos, né? Eu tenho na verdade eu tenho 3 grãos aqui, né? Vocês podem ver as fronteiras aqui tracejadas de rosa, tanto aqui quanto aqui. E aqui eu medi
o ângulo de desalinhamento entre os grãos. Né? Eu vejo que nesse exemplo aqui de cima eu tenho um desalinhamento grande, e nesse exemplo aqui de baixo tem um desalinhamento bem menor. Né? É um contorno de grão de alto ângulo e contorno de grão de baixo ângulo. Né? Como está mostrado aí. Tá bom? Aqui tá colocado que nesse de baixo ângulo a gente pode falar que ele é um empilhamento de discordâncias aresta, mas isso é um fato que pra gente aqui não vai fazer muita diferença. Mas é importante a gente visualizar isso. Beleza? Contorno de alto ângulo e contorno de baixo ângulo. Aqui temos mostrando o que é o contorno de grão, né? De fato, né? Os grãos eles vão se formando, né? Quando eu estou solidificando o metal, ele começa nessa primeira etapa nucleando vários pontinhos aqui, nucleação de vários cristais, e esses cristais vão crescendo, e vão crescendo, e vão crescendo, até que entre eles é criada uma região de fronteira, que nada mais é do que o contorno do grão. Né? Começando aqui da parte superior esquerda, até aqui a parte inferior direita. Beleza? Eu tenho um outro conceito bem importante, que é o conceito de contorno de mácula. Né? Contorno de mácula é um contorno de grão. Tenha isso em mente. É um tipo especial de contorno de grão. Só que o contorno de mácula, né, ele é um contorno de grão onde um grão de um lado ele está colocado numa simetria de como se fosse imagem espelho em relação ao outro, ao adjacente. Né? Então, quando vocês verem a palavra mácula, no contorno de mácula, é pensar numa simetria imagem-espelho entre um grão e outro em relação à fronteira. Tá bom? Eles estão simétricos ali, tendo como eixo de simetria o próprio contorno do grão. Né? É um contorno de mácula. Essas máculas elas podem ser formadas, né, por alguns motivos. Né? Essa simetria acontece em alguns planos cristalográficos específicos e acontece devido a um deslocamento dos átomos. Seja por solicitação mecânica, que no caso é uma mácula de deformação, ou por tratamento térmico, que é uma mácula de recozimento. Tem alguns estímulos específicos que vão gerar esse contorno. Aqui está bem claro como é que funciona, né? Esse contorno de mácula, né, que vem como twin plane, né, planos gêmeos. Né? Vocês podem ver que estão em posição de simetria, né, de imagem e espelho, um grão em relação ao outro. Né? A ideia da mácula é exatamente essa. Né? E eu posso ter vários contornos de mácula em algumas situações. Tá bom? Vamos lá. Aqui tem uma outra imagem do contorno de mácula, onde tem uma simetria imagem-espelho. Enfim. Eu tenho alguns outros defeitos que vale a pena mencionar. Né? Um deles, o primeiro deles vou falar de três aqui na verdade, que é falha de empilhamento, contorno de fase e parede de domínio ferromagnético. Falha de empilhamento é um dos primeiros defeitos, né, porque a gente já viu que cristais CFC, né, cúbico de face centrado, e HC, que é hexagonal compacto, eles têm... os átomos são empilhados em planos, né? Até mostrei um gifzinho para vocês, né? Exemplificando isso. E o que acontece? Nesse plano, ele nem sempre é perfeito. Né? Talvez ele deveria ser CBA, CBA, CBA. Só que às vezes está faltando um plano. Então tá CBA, CB, CBA, CBA. Viram? Faltou um A ali. Então é basicamente isso. Né? É quando tá faltando um plano, como tá mostrado aqui, CBA, CBA, CBA. Então assim, quando em algum ponto começa a faltar. Aqui tá tudo certinho. Aqui desse do meio começa a errar. CBA, faltou o CBA e começou o C de novo. Né? Então é uma falha de empilhamento. O empilhamento não está perfeito porque está faltando um plano. Contorno de fase é uma região que separa duas fases, né, dentro do material. Né? É bem intuitivo. E a parede de domínio ferromagnético é uma região, é um contorno que separa duas regiões de
de características magnéticas diferentes, né? De propriedades magnéticas diferentes, a gente pode colocar assim. Né? Além desses defeitos, né, pontuais, lineares e interfaciais, nós também temos alguns defeitos volumétricos, né, que aí já são defeitos que a gente consegue talvez até olhar, visualizar a olho nu, como poros, trincas e segregações. Né? Poros é quando tem um poro no material. Eu acho que eu falei com vocês que os materiais cerâmicos, eles, devido à metodologia de produção, eles costumam ter mais poros. Ter poros é geralmente indesejado, porque o poro ele reduz a resistência mecânica. Né? Trinca é uma trinca, né? Uma região de separação entre dois. Uma superfície que é separada em duas, né? Uma trinca, né? Acho que o próprio nome já diz tudo. E segregação é quando tem átomos de impureza que são indesejados, né? Que eles surgem e ficam presos na estrutura, acabam podendo gerar compostos intermetálicos, é algo bem indesejado. Tem alguns processos de fabricação onde esses processos onde essas segregações elas aparecem e nós temos que procurar maneiras de lidar com elas. Né? Esses defeitos são bem maiores, né? Os poros, trincas, isso aí é algo mais fácil de visualizar. Né? Em alguns casos, a gente pode considerar a vibração atômica como um defeito, né? Porque átomos de energia diferente vão vibrar de maneira diferente na rede cristalina, mas isso é mais uma curiosidade. Né? E bem, em relação aos defeitos de fato, são esses. Né? Eu tenho defeitos, então, pontuais, lineares, interfaciais e os volumétricos. Né? Cada qual com suas características. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Não? Então eu vou seguir. Né? A maioria desses defeitos que eu falei com vocês, gente, até a parte dos defeitos volumétricos, para visualizar e identificar esses defeitos, geralmente são utilizadas técnicas de microscopia. Né? Técnicas de microscopia são técnicas usadas para analisar a microestrutura através de microscópio. Isso é intuitivo. E eu tenho dois tipos principais de microscópios. Né? Eu tenho microscópio óptico, que é um microscópio mais simples. Praticamente todo laboratório tem, ele é mais barato, é fácil fazer visualização, porém a capacidade de ampliação dele é inferior, é mais baixa. Né? Ele não consegue ampliar muito. Mas é um microscópio bem útil. Bem útil. A microscopia eletrônica é um microscópio bem mais avançado. Né? Ele foi desenvolvido, deve fazer apenas 80 anos, mais ou menos. Né? Esses microscópios eles tendem a ser bem robustos, né? Bem grandes. Eu sei que eu utilizei um no IFES de Vitória e ele ocupava uma sala inteira. Né? Tinha que ter temperatura controlada, ele tem umas 3 telas, tem uma câmara de vácuo, ele é algo bem complexo, né? Bem mais incomum. Apesar de que hoje em dia já tem microscópios eletrônicos de bancada, mais barato, mais compactos, só que eles são absurdamente caros, né? Mas são ferramentas extremamente úteis, né? Não só para o ponto de vista de engenharia, de materiais. Né? Esses microscópios são usados em biologia, na área de medicina. Eu sei que o campus de Maruípe da UFES, né, que é voltado para ciências de saúde, tem um microscópio eletrônico de transmissão, né, que é usado para o pessoal da Odonto, faz algumas pesquisas lá. Então é algo que é usado em vários campos da pesquisa. Né? Esse microscópio eletrônico ele funciona de maneira diferente. Né? O microscópio óptico funciona através de um jogo de lentes, né? A partir de princípios ópticos mais comuns, né? Algo bem mais antigo. E o microscópio eletrônico funciona através de um bombardeamento de elétrons. Né? É algo bem mais complexo, até de se explicar, um pouco mais difícil. Mas, passando por cima, assim, eu tenho 3 tipos principais. O microscópio eletrônico de transmissão, que é o MET. O microscópio eletrônico de varredura, que a gente chama de MEV,
e microscópio de varredura por sonda, que é esse MVS. Né? É mais comum a gente tratar sobre o MET-MEV, né? Microscópio eletrônico de transmissão e de varredura. Eles são os mais comuns de se trabalhar aí dentro de engenharia. Eu também tenho outras técnicas de microscopia para apresentar para vocês, né? Que poderia ser a microtomografia, né? Que é uma técnica que vem sendo usada hoje em dia, né? Outro exemplo. Nós temos umas técnicas de difrações de nêutron, que não é tão micrografia, mas é para caracterizar o material. A própria difração de raio-x, que eu comentei com vocês na aula passada, no final da aula. São todas técnicas para caracterização. Né? Dentro de microscopia e análise de microestrutura, essas daí de ótica e eletrônica são as mais comuns. Né? Aqui temos uma tabela mostrando o que primeiramente em cima, né? Qual é o tamanho, né, em escala de potência de 10, das dimensões de algumas partículas, né? Eu sei que partículas subatômicas, elas têm dimensão até 10 a menos 11, né, metro. Átomos e íons têm diâmetros aí que vão até mais ou menos aí 10 a menos 9. O comprimento da célula unitária aí pode chegar a 10 a menos 9, 10 a menos 8. Aí temos as discordâncias, são um pouco maiores aí, vai até 10 a menos 8, 10 a menos 7. Partículas de segunda fase podem variar numa faixa bem grande, né, até 10 a menos 4. Os grãos, eles podem variar aí, eles podem ter tamanho até de 10 a menos 8 até 10 a menos 3, mais ou menos, menos 2. Né? Tanto que os grãos, para visualizar os grãos, os contornos de grão, geralmente a gente utiliza microscópio óptico, que já é o suficiente. Né? E porosidade, vazio, trincas, a gente pode visualizar até em dimensões maiores. Né? Praticamente quase a olho nu. Né? 10 a menos 2, 10 a menos 1, algo maior. Né? Aqui nós temos embaixo, temos a resolução de alguns microscópios, né? Tem o de transmissão, que ele tem uma ampliação maior. O de varredura, né, que é o scanning, né, tem uma resolução um pouco menor. Né? O óptico, a resolução dele é bem menor. Né? Enfim, tem esse scanning probe microscópio, são microscópios mais avançados, que podem chegar aqui a pouco menos de 10 menos 10. Então são dimensões assim, muito, muito, muito pequenas. Né? E hoje em dia, não sei se vocês estão por dentro, né, mas a gente tem uma tendência aí, por exemplo, de estudar nanomateriais. E se a gente quer estudar nanomateriais, nós temos que ter ferramentas para visualizar esses nanomateriais. Né? E aí aparecem os microscópios eletrônicos aí e outros aperfeiçoamentos que eles vão sofrendo ao longo do tempo. Né? Aqui eu tenho uma imagem da esquerda de microscopia óptica, as 3 imagens de microscopia óptica. Essa da esquerda aqui é de um aço. Né? Lá na frente vocês vão ver que o aço ele tem alguns microconstituintes. Dentro desses microconstituintes eu tenho a ferrita e a perlita, né, que podem ser visualizadas aqui nessa imagem. Né? Aqui na parte do meio eu tenho a ferrita e perlita com maior quantidade de carbono. Você pode ver que a imagem é diferente. Né? E aqui na direita eu tenho grãos austeníticos. Né? Vocês podem ver que quando eu mostro os desenhos dos grãos, é realmente próximo da realidade. Né? Mais ou menos isso aqui, um grão austenítico. Né? São imagens muito, muito claras, né, dos grãos. Né? É claro que a gente não pode pegar um material qualquer, colocar no microscópio e olhar que a gente vai ver isso. Não funciona assim. Né? O que acontece é que a gente tem toda uma preparação para botar o material no microscópio. Colocar ele no microscópio é a última coisa que a gente faz. Né? Tem uma parte das ciências dos materiais que a gente chama de metalografia. Né? Que trata do seguinte: todo o processo que a gente faz para colocar o material no microscópio e conseguir ver alguma coisa. Né? Por quê? Essa imagem da esquerda aqui, por exemplo, eu tenho a ferrita e a perlita. Se eu não fizer nenhum tratamento anterior, eu vou colocar no microscópio, eu não vou saber o que é o que. Então, como é que é feito isso?
Só para explicar, acho que isso aí vocês vão ver com mais calma lá em Mateco 1. Né? Provavelmente comigo no semestre que vem. O que acontece? Eu tenho que pegar, vamos supor que eu tenho um tubo, vou olhar a estrutura daquele aço daquele tubo. Primeira coisa que eu faço, eu tenho que cortar a amostra pequena. Cortei a amostra. Seja com uma serra, seja com um disco de corte, enfim, cortei uma amostra pequena. Tem a amostra cortada, eu tenho que colocar aquela amostra num porta-amostra, né, que como se fosse um aparato para eu apoiar melhor essa amostra e conseguir fazer as operações adiante de maneira adequada. O processo de colocá-la no porta-amostra se chama embutimento. Então eu coloquei num porta-amostra, no processo de embutimento. Beleza? Cortei e embuti. Depois disso, eu vou ter que lixar a minha amostra. Por quê? Porque a parte da superfície dela, muitas vezes, ela não está de acordo com o que eu tenho no meu interior. A superfície ela pode estar com sujeira, pode estar danificada, e eu tenho que lixar. Né? Aí eu faço um lixamento. Depois do lixamento, eu faço um polimento, para a superfície ficar bem espelhada. Então, o aço, mesmo que ele esteja desgastado lá no tubo, eu tenho que terminar o polimento com ele espelhado. Tem que conseguir ver um reflexo na amostra. Né? Depois que eu poli, que eu fiz o polimento, eu vou fazer o que a gente chama de ataque. Né? Porque, por exemplo, se eu quero ver a perlita aqui, nessa imagem, né, como está colocado, eu tenho que fazer algum ataque químico, realizar algum tipo de ataque, para eu pintar a perlita. Né? Pintar, assim, falando bem entre aspas, né? Pintar. Eu quero destacar a perlita em relação à ferrita. Como que eu faço isso? Né? Realizando algum ataque químico. Né? No caso do aço, é ataque químico ou eletroquímico. Né? De maneira a produzir esse contraste na imagem. Aí sim, uma vez que esse contraste já foi produzido, aí eu levo para o microscópio. Então essa preparação metalográfica é toda uma rotina que a gente tem que fazer para preparar a amostra para o microscópio. Tá bom? Então é uma rotina mesmo. Né? E eu vou falar que eu já fiz isso, é muito chato fazer, porque o lixamento para dar certo ele é muito trabalhoso, o polimento também. É muito fácil você errar uma coisinha e perder uma amostra, você tem que começar de novo. E geralmente quando a gente faz uma análise, a gente não faz com uma amostra só, a gente faz com várias. Né? Então é um processo bem demorado, né? E bem trabalhoso também. Né? Aí é um processo trabalhoso, mas é necessário, né? A gente tem que fazer para conseguir visualizar. Né? Aqui eu tenho uma imagem do corpo de prova fraturado. Né? Vocês podem ver como que sob a lente do microscópio a gente consegue visualizar mais coisa. Né? Com o microscópio eletrônico de transmissão de varredura, né? Que acho que é o MEV, né? De varredura. Não estou conseguindo ver direito aqui, que está bem minimizado. Mas a gente consegue ver bastante detalhe da superfície, né? Isso é bem importante. E as trilhas de desgaste. Quando a gente fala de fratura, é muito importante usar os microscópios, né? Porque a gente tem que investigar essa superfície de fratura para tentar identificar. Tem uma parte das ciências materiais que se chama análise de falha, que eu particularmente eu gosto bastante, que é um trabalho praticamente de detetive, né? Onde a gente pega uma peça e tem que identificar por que ela falhou. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar, usar microscopia, fazer alguns testes e tentar determinar qual foi a provável motivação da falha. Né? Quando se fala de fratura, isso aqui é bem comum. Né? Esse trabalho aí de análise de falha. Né? Bom, eu falei com vocês, né, de tamanho de grão. Né? Falei que o grão, falei dos contornos de grão, falei da existência do grão. Eu até cheguei a falar que o tamanho do grão vai influenciar nas propriedades. Né? Não só o tamanho quanto sua uniformidade, né, sua geometria, mas o tamanho é um parâmetro bem importante. E aí eu tenho algumas técnicas para se medir o tamanho do grão. Porque a gente sabe que os grãos eles são bem heterogêneos, né? Eles não têm um formato específico. Como é que eu vou medir o tamanho desse grão? Né? É pelo perímetro? É pela área? Né? Como é que eu meço? A ideia
que quanto menor o número de grãos, maior vai ser o tamanho médio do grão. Esse é um conceito que a gente pode entender. Como vocês podem ver que em 1, eu tenho um número menor de grão. Eles têm um tamanho médio muito grande, né? Número maior que eu digo em quantidade mesmo, tá? Tem poucos grãos, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grãos na primeira imagem. Isso, eles todos são grandes. Quanto mais grãos eu tenho, menor vai ser o tamanho deles, né? Então a gente parte desse princípio para se determinar através da norma, tá? A gente tem normas que estabelecem como deve ser feita essa medição, né? Aí eu tenho aí alguns números, né, de tamanho de grão, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? É uma escala pré-determinada, de acordo com a norma da ASTM E112. A ASTM, que é a American Society of Testing and Materials, que é a Sociedade Americana de Ensaios e Materiais, né? Então eles determinam essas normas. A ideia aqui que a gente vai fazer uma análise no microscópio, utilizando um aumento de 100 vezes, e vai comparar com esses 8 padrões. E vai dizer, mais ou menos, em qual tamanho que ele está. Né? Então é até um pouco subjetivo nesse sentido. Né? Essa norma STM baseia-se na quantidade de grão por polegada quadrada para determinar o tamanho médio do grão, né? Que é o número do grão ASTM. Eu tenho esse valor de N, que é o número de grãos por polegada quadrada, que é o número de grãos total na imagem. Né? Eu tenho um Nzinho, que é o número do tamanho de grão, né? E eu vou usar essa fórmula aqui para calcular. Né? Então, como esse exemplo aí é basicamente uma aplicação de fórmula, né? Vamos supor que eu tenha uma amostra de metal com 45 grãos por polegada quadrada, medida de ampliação de 100 vezes, né? Então eu tenho N igual a 45 e 100 vezes de ampliação. Né? Então eu posso usar essa fórmula aqui. Eu aplico na fórmula, né? 45 aplicando aqui nessa 45, log de 45 vai ser igual a N menos 1 vezes log de 2. Resolvendo essa equação aqui, nós chegamos a 6,5. Né? Esse é um método de se calcular o tamanho de grão. Eu tenho uns métodos bem determinados por norma. Tem o método planimétrico, enfim, tem alguns outros métodos. E todos bem difundidos, respaldados por norma. Mas todos eles são muito manuais. Né? Hoje em dia, a gente já trabalha com métodos computacionais para determinar o tamanho do grão. Tá bom? Então nós usamos métodos computacionais. Né? Ou seja, a gente avalia usando softwares. Né? Inclusive, eu tenho um orientando de TCC que ele está trabalhando, tentando validar um software que faz medições desse tipo. Né? É um software que é voltado para análise de imagens, só que a gente adapta, né, para usar para medição de tamanho de grão, né, usando machine learning, né, que é aprendizado de máquina. É uma parte bem interessante, né, onde a gente começa a usar esses avanços tecnológicos e aplicar aqui dentro de metalurgia, né, dentro de materiais. Beleza? Mas, gente, em relação à aula de hoje, era isso mesmo. Não tem muito mais o que falar. O que vale destacar é o seguinte, nessa aula de imperfeições nos sólidos, é identificar os defeitos, é saber que eu tenho lacuna, saber que eu tenho aorta intersticial, o que são discordâncias e seus tipos, né? E, mais importante, para que serve esse conhecimento sobre discordância. Os defeitos interfaciais são muitos, mas aqui a gente não costuma entrar muito profundamente neles, né? É claro que a gente fala muitas vezes de contorno de grão, mas não do ponto de vista de defeito, mas tentando entender como que ele influencia nas propriedades. Né? E os contornos volumétricos não são assim tão destacados aqui pra gente. Né? A gente fala de poro, fala de trinca, mas sem olhar assim como isso é um defeito. Né? A gente sabe que é um defeito. Tem uma trinca no material, obviamente é um defeito. Sobre a parte de microscopia, é legal vocês saberem quais são as ferramentas que a gente pode usar. Tanto microscopia óptica quanto eletrônica, a gente tem ferramentas, são duas ferramentas muito úteis, tá?
Embora a microscopia óptica ela seja mais simples, né, tenha uma ampliação bem limitada, ela ainda assim é muito útil, né? Como eu falei, para tamanho de grão a gente costuma usar microscopia óptica, né? Mas para ver uma discordância a gente já usa microscopia eletrônica. Então cada uma tem o seu campo de aplicação, né? Não tem um melhor que o outro. E é isso, né? A questão de tamanho de grão, eu apresentei essa forma aí de se calcular, mas existem outras, né? Mas daí é uma boa forma de a gente começar a aprender como se calcula esse parâmetro. Alguém aí tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Não? Ah, tá, pode falar. Então, eu vou soltar a lista 4 amanhã, no máximo. Eu vou marcar com vocês no dia 26, na quarta-feira que vem, né? A lista 4 vai sair amanhã já, sem falta. E. Na verdade vai ser dia 26, dia 28, né? Na quarta-feira que vem, tô vendo aqui. E aí no dia 28 a gente vai fazer um encontro, né, aqui, e vai discutir a lista, tá bom? Na segunda-feira que a gente costuma ter aula, a gente não vai ter. Eu vou deixar tudo isso bem explicado no Moodle, eu vou mandar mensagem para vocês, eu vou avisar no grupo do WhatsApp também. Vou colocar o prazo pro dia 28, ou no máximo dia 29, para entregar a lista 4, que ela não vai ser tão grande assim. Acho que a maior lista é a 3 mesmo, então se já tá tudo terminado, fazer a 4 vai ser bem tranquilo. E é isso, né? Vocês vão ter tempo para fazer, não se preocupe. Vou deixar pro dia 28, tá? Não vai ser dia 26, não. Oi. Deixa eu abrir a lista aqui para eu ver. Então, é porque a 9 ela pede índice de direção. Né? Direção são vetores. Isso aí. São os vetores. E a 10 são os planos, né? Que é a figura ao lado, né? Que tem realmente dois planos, né? Um triangular e outro quadrilátero aí, né? Tranquilo? Sim. Calma aí. Se o plano ele tá pegando a origem, você tem que transladar ou o plano, uma direção paralela equivalente, ou transladar ao próprio eixo de referência, né? Tá bom? Caso tenha alguma dúvida, caso na aula não tenha ficado tão claro assim, e que você queira dar uma olhada no livro, eu recomendo, tá? No livro tem alguns exemplos prontos que você batendo o olho, você já pega rapidinho como é que faz. Beleza, gente. Mais alguma dúvida aí, gente? Não? Bom, deixa eu encerrar a gravação